Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma semana de estudos. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Segunda-feira nós temos aulas de língua portuguesa e nós temos aulas de ciências, não é mesmo? Então, para começar, língua portuguesa, livro integrado de vocês na página 51. Livro integrado, página 51. Vamos começar o estudo da língua, o estudo da nossa língua, da língua que nós falamos. Qual é a língua que nós falamos? Nós falamos a língua portuguesa. Então, para nós falarmos a nossa língua, que é a língua portuguesa, nós precisamos estudá-la, nós precisamos conhecê-la. E hoje nós vamos começar mais um estudo da nossa língua. E esse estudo vai falar sobre o quê? Vai falar sobre frase. Nós vamos começar um estudo falando sobre frase. Tia Vivian, o que é uma frase? Vocês sabem o que é frase? Ó, o cachorrinho, ele está nos dizendo que frase é uma mensagem que tem sentido completo, formada por uma ou mais palavras. As frases são iniciadas geralmente com uma letra maiúscula e terminam com um sinal de pontuação. Então, a frase, ela é uma mensagem que tem sentido completo. Então, quando eu quero dizer alguma coisa, quando eu quero dar uma mensagem para uma pessoa que ela tem um sentido completo, então essa mensagem nós chamamos ela de frase. Todo início de frase, nós começamos ele com a letra maiúscula. Tia Vivian fala muito isso para vocês. Gente, quando vocês forem escrever uma frase, a letra inicial, ela deve ser a letra maiúscula, tá bom? E todo final de frase, ela termina com um sinal de pontuação. Todo final de frase termina com sinal de pontuação. Pode ser ele o ponto final, pode ser ele um ponto de exclamação e pode ser ele um ponto de interrogação. Pode ser esses três tipos de sinais: o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Esse assunto está mais na nossa frente, nós vamos estudar sobre esses sinais de pontuação. Mas por enquanto eu quero que vocês saibam o quê? Que a frase é uma mensagem que ela tem sentido completo. Tá mesmo? Ela pode ser formada por uma palavra, ela pode ser formada por duas palavras, por três, por quatro, por cinco palavras, tá bom? E que ela sempre começa com a letra maiúscula e no final dela, ela sempre termina com um sinal de pontuação, tá bom? Então, por exemplo, se eu for dizer para vocês uma frase que tem apenas uma palavra, vocês podem me dizer uma frase que só tem uma palavra? Obrigada, tchau, beijo, oi. Então, essas frases que eu disse para vocês são frases que têm apenas uma palavra. Agora, se eu for dizer para vocês uma frase que tenham duas palavras, até logo, bom dia, boa tarde, durmam bem, bons estudos. Duas palavras. Agora, se eu for dizer uma frase com três palavras, qual seria essa frase com três palavras? Vamos dizer? Vamos? Então, aí vocês vão formar a frase com três palavras. Então, não durma tarde, não durma tarde. Coma alimentos saudáveis. Frase com três palavras. Aí com 4, com 5, então as frases elas podem ser formadas com uma palavra, com duas palavras, com 3, com 4. Iniciamos ela com letra maiúsculas e finalizamos ela com ponto, tá bom? Então é isso, eu quero que vocês entendam de frases. E não é para esquecer que é um assunto que a tia fala muito sobre ele. Gente, ó, letra maiúscula no início. Terminou a frase? Coloquem o pontinho. Então, vamos lá para a nossa atividade agora. Número 1. Leia esta frase.
Aqui nós temos uma frase lá do texto que nós estudamos na aula passada, do creme de milho doce. Vamos ler a frase? Lave as latas de milho e do leite condensado em água fervente. Mais uma vez. Lave as latas de milho e do leite condensado em água corrente. Água corrente. Letra A. Quantas palavras existem nessa frase? Quantas palavras que tem nesta frase? Lave as latas de milho e do leite condensado em água corrente. Quantas palavras? Letra B. Que tipo de letra é usado no início da frase? Ó, lá no início. Lave. Qual é o tipo de letra que nós usamos no início da frase? Qual foi a letra que foi usada e que nós devemos usar sempre? Agora, letra C. Copie o sinal que aparece no final da frase, ó, lá no finalzinho da frase. Qual é o sinal que aparece? Para vocês copiarem ele. Agora, o segundo exercício. Releia esta etapa da receita. Vamos reler. Coloque o milho escorrido no copo do liquidificador e junte a água filtrada. Bata bem os 2 ingredientes. Mais uma vez. Coloque o milho escorrido no copo do liquidificador e junte a água filtrada. Bata bem os 2 ingredientes. Bolinha. Quantas frases há nessa etapa da receita? Tem quantas frases que tem nessa etapa da receita? Vamos responder? Depois nós vamos corrigir. Terminando essa atividade falando sobre frase, nós já aprendemos sobre frase, nós já sabemos que a frase ela é uma mensagem de sentido completo, que toda vez que eu vou começar uma frase, eu tenho que começar ela com letra maiúscula. Quando eu termino a frase, eu uso o ponto, um sinal de pontuação, e esse ponto pode ser o ponto final, ponto de exclamação e o ponto de interrogação, não é mesmo? E que uma frase ela pode ser formada por uma palavra, por 2, por 3, não é mesmo? Agora nós vamos falar sobre as letras maiúsculas e as letras minúsculas. Legal? Eu falo muito isso para vocês. Letras maiúsculas e letras minúsculas. São detalhes que fazem toda a diferença e que eu não quero que vocês deixem passar de lado. Vamos aplicar. Quando é que nós usamos a letra maiúscula ou a letra minúscula? Vamos ler? Tem um trechinho para a gente ler, ó. Grécia, Espanha, Romênia, Alemanha. Percorrendo a Europa, conhecemos doçuras dos mais diversos países. São tortas, biscoitos, bolos, pães. Uma infinidade de delícias recheadas de sabor. Doçuras de longe, sabores de monte. Apresenta isso e muito mais, por um passeio por diferentes culturas e paladares. Boa viagem e um bom apetite. Fonte, Companhia Editora Nacional. Aqui, ó, nós estamos falando de um livro. Nós estamos falando de um livro. Que livro é esse? Doçuras de longe, sabores de monte. Não é legal? E nós temos aqui, ó, palavras que estão destacadas. Quais são essas palavras? Ó, Grécia, Espanha, Romênia, Alemanha, Europa, são, uma, doçuras e boa. Por que vocês acham que essas palavras elas estão destacadas? Por quê? Por que elas estão destacadas?
Elas estão destacadas porque elas começam com letras maiúsculas. Por isso que elas estão em destaques, porque elas começam com letras maiúsculas. Grécia, Espanha, Romênia, Alemanha. Por que que essas 4 palavras elas começam com letras maiúsculas? Por quê? Porque é o nome de países. Por isso que elas começam com letra maiúscula, porque são nome de países. Ó. Grécia, Espanha, Romênia e Alemanha. Letra maiúscula, porque são nome de países. Europa. Por que que Europa também está escrito com letra maiúscula? Europa é o nome de um continente, por isso que ele também começa com letra maiúscula. São. Por que que são está escrito com letra maiúscula? Porque é o início de uma nova frase. Uma. Também está escrito com letra maiúscula, porque também é o início de uma nova frase. Doçuras. Por que que doçuras está escrito com letra maiúscula? Porque é o nome do livro. Então, é o nome do livro. Então, ele começa sempre com letra maiúscula e também por ele estar no início de uma nova frase. E boa. Por que que boa está escrito com letra maiúscula? Porque também é uma nova frase. Ó. Sempre quando tem um ponto final, uma frase termina e começa uma nova frase. Então, começa-se ela com letra maiúscula. Ó. Terminei a frase, coloquei o ponto final. Quero começar uma nova frase. Começo ela com letra maiúscula. Mesmo que seja na mesma linha, mas eu começo ela com uma letra maiúscula. Tá bom? Então, aqui nós vimos, ó, por que que essas palavras estão em destaque. Por quê? Porque elas começam com letra maiúsculas. E por quê? Ou porque ela é nome de um país, ou porque ela é nome de um estado, nome de um continente, nome de uma rua, nome do estado que nós moramos, nome das pessoas que também começam com letra maiúscula porque são nomes próprios, não é mesmo? Agora nós temos o quê? Nós temos o cachorrinho falando, ó. Você percebeu que as palavras destacadas começam com letra maiúscula? Isso acontece porque usamos letra maiúscula em algumas ocasiões da escrita, como em. Como? Quando que nós usamos as letras maiúsculas? Início de frases, nome de pessoas, nome de ruas, bairros, cidades, estados, países e continentes. Nome de marcas ou de estabelecimentos comerciais, títulos de livros, de histórias e de filmes. Então, são quando nós devemos usar a letra maiúscula, são todas essas situações. Então, se eu vou escrever o nome de uma rua, eu vou escrever com letra maiúscula. Se eu vou escrever o nome de uma loja, eu vou escrever o nome com letra maiúscula. Então, por quê? Porque são nomes próprios. Então, nomes próprios nós sempre escrevemos com letra maiúsculas. Agora, nós temos uma atividade para ser feita. Segunda atividade. Complete com o que se pede usando letra inicial maiúscula. Nós vamos completar o que está pedindo sem esquecer de aplicar a letra inicial maiúscula. O que é que eles estão pedindo na letra A? Seu nome é. Aí você vai escrever seu nome. Letra B. O nome de um dos seus amigos é. Letra C. O nome do seu professor ou professora é. E letra D, o título de um filme ou desenho que você gosta muito. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever o seu nome, o nome de um amiguinho de vocês, o nome da professora de vocês e o nome de um filme ou então de um desenho que vocês gostam. Sem esquecer de iniciar com a letra maiúscula. E letra E. O título de um livro que você leu e que você adorou. Então, o livro que você leu e que você adorou. Você vai escrever ele aqui também, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje de língua portuguesa. Nós falamos sobre frases e nós falamos sobre quando a gente usa a letra maiúscula e a letra minúscula, tá bom? Então, se eu aplico a letra maiúscula aqui, ó, no início de frase, no nome das pessoas, no nome das ruas e dos bairros,
não é mesmo? Nome de marcas e de lojas. Então, eu sempre uso letra maiúscula porque é um nome próprio. É um substantivo próprio. Agora, quando é um substantivo comum, eu uso letra minúscula, a não ser que ela esteja no início de uma frase, tá bom? A tia sempre vai estar falando disso para vocês, porque eu não vou admitir escrever nome de pessoas com letra minúscula, nome de países, porque não pode, tá bom? Então, essa é a nossa aula de língua portuguesa. A gente pode observar que na próxima aula a gente já vai falar sobre os sinais de pontuação, que foi os sinais que a tia disse que nós usamos, que nós podemos usar 3 tipos de sinais de pontuação. Ó, o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Tá bom? Então, será a nossa próxima aula de língua portuguesa. Por enquanto, ó, frases, letras maiúsculas e letras minúsculas, tá bom? Beijão pra vocês, fiquem todos com Deus e até nossa próxima aula de ciências, tá bom? Beijão!